Bom dia, continuando aí os nossos estudos de lógica, vamos falar um pouco sobre sobre a lógica transcendental do Kant. É porque vem à minha cabeça a ética justamente pela envergadura, a grandeza desse autor no universo ético. E muito disso vai esbarrar aqui na lógica, chamada de lógica transcendental. Por falar em ética e em Kant em si, vamos recordar que ele propõe, na relação do conhecimento, sujeito e objeto, sobretudo na teoria do conhecimento e na ética dele, uma novidade, que ele chama de revolução copernicana. Agora eu não olho mais o objeto como centro do processo de conhecimento, aquilo que eu vou conhecer, mas o sujeito cognoscente, o sujeito que conhece. Quais os limites? Quais as limitações, os ensejos que ajudam ou atrapalham o conhecimento? A gente tem que lembrar também que, segundo ele, não é possível conhecer a essência, que ele chama de noumeno, mas o acidente, que ele chama de fenômeno, ou seja, a manifestação. Ele fala do sujeito transcendental, e esse sujeito, na verdade, é sintetizado pelas condições de possibilidade do conhecimento. O que e como é possível conhecer? Para ele, tempo e espaço são as categorias onde o conhecimento acontece, tudo está sujeito ao tempo e espaço, o ontológico está presente nessas categorias, só o que está dentro dessas categorias que é possível conhecer. Então, ao mesmo tempo que tempo e espaço são os locos onde o conhecimento acontece, também são os locos onde o conhecimento se limita. Ele diferencia a chamada razão teórica, que é responsável pelo conhecimento, da razão prática, responsável pela moral. Veja que o tom da moralidade da ética é muito presente mesmo na lógica dele. Ele diferenciou os objetos do conhecimento. O fenômeno, que é a manifestação, as coisas que a razão ordena, portanto, organiza o entendimento, e o noumeno, a coisa em si, a essência, o essencial, que é inacessível ao conhecimento. Ele fala, então, do sujeito transcendental, definido como a faculdade humana de conhecer. Ele se dá por formas puras de sensibilidade, ou seja, de captação, duas das quais nós já falamos, tempo e espaço. Vamos voltar àquelas categorias que desde outros vídeos de metafísica eu falo que são importantes rescindirem na memória. Enquanto quantidade, essa categoria pode referir-se à unidade, ao uno, à pluralidade, aos vasto, que é muito comum em alguns raciocínios lógicos, e à totalidade, falar do todo. Enquanto qualidade, ela pode tratar da essência, pode negar e até limitar, colocar restrição quanto àquela ação ética ou delimitação ética que eu trato. Relação, a substância, a ação recíproca, o ser com outro ser, um ente com outro ente, e a causalidade, ação-reação. E a modalidade, ou seja, o modo, é possível se é existente e se é preciso. E aí, por extensão, necessário ou contingente. Ele conclui que o conhecimento se dá composto por intuições que se prendem à sensação, sensibilidade, o empírico, e aos conceitos, a intelecção, o entendimento, o racional. Quando eles se dão pela experiência, ou seja, você fez a experiência de algo, fez uma constatação, após tal feito, elas se chamam de a posteriori, lembra de posterior à experiência. E quando é feito antes da experiência, que é o que ele chama de puros, é um conhecimento inato, a gente chama de a priori, ou seja, antes da experiência. Portanto, Kant classifica desse modo os conceitos e intuições. Um conceito puro é um conhecimento das categorias do conhecimento, ou seja, um conhecimento daquilo que garante o conhecimento. Um conceito empírico, ele é dos objetos empíricos, da sensibilidade. E ele é regido pelas categorias do entendimento. Tempo e espaço que nós já falamos, ou seja, o conceito depois de feito a experiência. O conceito puro ainda é o conceito que a inteligência articula. Repito, conceito empírico, mediado pela sensação. Conceito puro, herdado, inato. Intuição pura é o conhecimento das formas puras de sensibilidades, nelas mesmas. Ninguém mediou, ao mesmo tempo eu não articulei. Eu simplesmente tenho uma intuição primeira. E aqui não tem nada a ver com intuição de sexto sentido,
mas o próprio tempo e espaço em si garantem a captação dessas intuições, dessas formas puras. Depois de tudo isso, ele abordou uma divisão, uma linha limite entre a estética transcendental, ligada às formas puras, né, ao pleno, ao ontológico, e a lógica transcendental, ligada às categorias do entendimento e os limites da razão. Ou seja, a estética ligada ao essencial enquanto ontológico, e a lógica ligada enquanto ao processo do conhecimento e aos seus limites. Por sua vez, a lógica transcendental se divide em analítica transcendental, que estuda as categorias do entendimento, e dialética transcendental, os erros da razão ao tentar explicar seus limites. E ele trata também da intuição empírica, o conhecimento sensível dos objetos mediado pela experiência e regido pelas formas puras de sensibilidade. Enquanto a intuição pura ela é o conhecimento dessas próprias categorias, tempo e espaço, a intuição empírica é uma intuição também, mas mediada pela experiência. Veja, o conhecimento sensível dos objetos mediado pela experiência. Eu sinto, eu os toco, e aí eu adquiro algum conhecimento deles dentro da categoria de tempo e espaço. Lógico que tempo e espaço para um e para outro são captados de modos diversos. Então, essa intuição empírica também acontecerá de modos diversos. Aí, vamos tratar agora das ideias cosmológicas ou de razão. Elas são entendidas como noumenos, ou seja, coisas em si, importantes à moral, concebidas naturalmente pela razão, mas que não podiam ser conhecidas em si, porque eram noumenos. Então se lida com essas ideias por meio de afirmações contrárias ou apofáticas. Por exemplo, Deus. Ela é uma essência em si, é um noumeno, mas ela é evidente, não pode haver um engano coletivo. Mas só dá para falar de Deus, da liberdade, da alma, a partir do que ela não é. É uma linguagem apofática, de negação. A partir do negativo eu entendo o que é. A partir do que não compete a Deus, eu entendo o que ele é. Por um discurso de negação, de contradição. Por incrível que pareça, por exemplo, Deus não é pessoa humana. Então, a partir de uma negação, eu elimino de Deus um monte de coisa que ele não é, para entender o que ele é. Isso era realizado por meio de tese e antítese. Kant chamou essas teses e antíteses de antinomias da razão, justamente porque elas veem os limites que a razão tem. A partir de uma negação, de uma afirmação, a razão humildemente vai falar: opa, esse campo eu dou conta de falar sobre ele, eu tenho uma linguagem articulada. Já este campo eu não dou conta de falar sobre ele. Aí as antinomias, esses elementos que evidenciam o limite da razão, ele determina como sendo o mundo, aqui no sentido de vasto do cosmos, a alma, a liberdade e Deus. E aí ele expõe uma tese e uma antítese, uma afirmação acerca desses elementos, uma negação acerca desses elementos, para descobrir qual que é o campo em que a razão e a lógica podem falar sobre eles. Pelas teses temos a contribuição da razão prática. Elas contribuem para a moralidade. E as antíteses recobram a humildade da razão. Ou seja, pela tese eu vejo o campo moral, o campo do que eu devo buscar. E a antítese, o campo do que eu posso conhecer. Por exemplo, essa antinomia mundo, claro aqui como vastos. A tese, ele tem início no tempo e se limita no espaço. A antítese é infinito no tempo e no espaço. Em cima disso eu vou ver o que é o ideal e o que é possível da razão conhecer. A alma é uma substância, é uma das substâncias do mundo e como tais é composta de elementos simples e corruptíveis. Mas aí é antítese. No mundo não existem elementos simples e incorruptíveis. Tudo se dissolve no material. Então automaticamente não vai dar para eu falar muita coisa sobre a alma. A liberdade. As leis da natureza e a liberdade se explicam por fenômenos do mundo. Antítese. Não há liberdade, pois todo mundo é determinado pelas leis da natureza. Então, muito pouco dará para eu falar a respeito disso. Deus. Existe um ser que é absolutamente necessário. Causa do mundo. Antítese. Não há um ser necessário que seja causa do mundo. Então, também, muito pouco eu poderei falar sobre ele.
E aí, depois que vimos eu falo mais assim de uma fundamentação de Kant, justamente para entender sobre o que eu posso e o que eu não posso falar, os campos que eu posso e não posso conhecer e as diferentes formas que o conhecimento se dá. Em resumo, é isso do Kant. Falemos agora da lógica do Frege. Ele estabeleceu uma relação entre as palavras e os elementos da álgebra. E daí nasce o que ele chama de conceitografia, uma linguagem plenamente formal, ou seja, ela usa símbolos e fórmulas para estruturar uma linguagem puramente formal. Por meio da lógica matemática, eu crio um discurso. Eu pego uma linguagem corrente, endosso a ela símbolos, objetos, e ela se torna uma sentença matemática. O mundo é assim. Eu vejo um triângulo e, a partir das informações, do discurso que eu faço dele, eu transformo ele numa linguagem, numa fórmula matemática. Claro que essa linguagem é artificial e era um sentido único exclusivamente para as operações científicas. Ele devotava extrema atenção à função dos termos e proposições, não como Kant para ver o que é possível e impossível para a razão, por noumeno e por fenômeno, mas para permitir representar por meio de fórmulas as proposições de silogismo, ou seja, pegar a simbologia da álgebra matemática e aplicar nela e usar ela como referencial para escrever ou subscrever o silogismo. Ao realizar cálculos para determinar predicados e proposições dos raciocínios. Lembra lá daquela todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Ele atribui a fórmula x para 2 mais 1. Se x é um homem, x é mortal, qualquer indivíduo humano cujo nome substitua por x fará parte de uma sentença verdadeira. Segundo ele, o objetivo era despsicologizar a lógica, ou seja, tirar ela dessa preocupação com o transcendental, com a arte do bem falar, e tão somente colocá-la com um discurso científico apurado, para separar ela da linguagem cotidiana. Isso quer dizer que ele desejava fazer diferente do Kant. Ele queria, portanto, relacionar os enunciados das proposições com a realidade empírica, e não com a estrutura da mente. Ele não estava preocupado em como a mente conhece. Ele estava preocupado em enviar para a mente, ou que a mente articulasse, elementos precisos de uma fórmula precisa. A fórmula de Bhaskara, em qualquer lugar, o processo que a mente fará para abstraí-la e para absorvê-la será o mesmo, segundo ele. Agora, Kant estaria preocupado em quais as condições, em que condições essa fórmula e a relação dela com quem ia aprendê-la se dariam. Ele não tem essa preocupação. Ele tem preocupação em fundar ou em refundar uma lógica, uma linguagem lógica. Ele justificou a conceitografia, essa ciência a partir de linguagem matemática lógica, numa lógica, ali falta um erro crasso de português nessa lógica comum, utilizando entre outros âmbitos no universo filosófico. Ele permitia uma série de equívocos, enganos, se ela fosse usada essa linguagem comum do cotidiano. Então, ele prefere dar vez para a matemática, porque com a linguagem matemática isso não acontece. São fórmulas, são restritas, rigorosas, frias, racionalistas. Para este pensador, a linguagem proposta pela via matemática era mais adequada ao contexto científico, por ser mais precisa. Deixo aí com vocês a fonte. E sobre essa aula é isso.